Muito bem, gente. A última aula nós tivemos a oportunidade de estudarmos sobre a Guerra Fria. Paramos naquilo que tínhamos visto sobre a queda do Muro de Berlim e, consequentemente, o fim do socialismo, né? A crise do socialismo que passa a ser representada aí pela queda do Muro de Berlim. Muito bem. Dentro desse contexto, a gente percebeu que o mundo vivia uma coisa chamada de bipolaridade. O mundo estava dividido em dois polos. Duas potências davam as cartas ao mundo. De um lado, o socialismo, liderado pela ex-União Soviética, e do outro lado, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos. Essas potências que tinham interesses de se expandirem e cada uma levar os seus interesses, a sua ideologia, fez com que o mundo vivenciasse esse clima tenso, né? E passa a ser chamada de Guerra Fria pelo fato dessas duas potências nunca se encontrarem em guerra em campo. E a Guerra Fria passa a ser também chamada de guerra ideológica, como eu falei, cada uma dessas potências queriam passar para os países, para o mundo, que o melhor sistema de se viver era o que eles pregavam. Tanto o capitalismo como também o socialismo. Então, a partir da década de 90, o mundo deixa de ser bipolar. E o mundo agora passa a viver uma nova fase, que nós chamamos de globalização. E o que é, na verdade, a globalização? O mundo passa a ser agora uma aldeia. Enquanto nós tínhamos um processo que fazia com que as potências ficassem interligadas a um bloco, agora não. Nós vamos ter uma forma de interligar o mundo. E essa forma de interligar o mundo vai ser viável por meio do comércio e principalmente da tecnologia. E isso vai ser viável por causa de quê? Da globalização. Então a gente pode definir a globalização como um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos espalhados pelo mundo. Quebra-se as fronteiras, tá certo? E um fator interessante aí é que os países passam a produzir até mesmo os mesmos produtos, facilitando assim a escoação e o consumo desses produtos. Ou seja, a mesma calça que você veste aqui de determinada marca, alguém está usando lá do outro lado do mundo, no Japão, ou na Áustria, ou na Bélgica. Isso é graças à globalização. Então, esta característica, pela ausência ou a diminuição de barreiras econômicas, vai fazer com que haja essa flexibilidade das relações culturais, políticas, econômicas e sociais. A globalização ela vai permitir isso, tá certo? Agora, quando nós falamos de globalização em pleno século XX ou século XXI, pensamos que a globalização surgiu nesse exato momento, ou dentro dessa transição desses séculos. Mas eu diria para vocês que a globalização ela é um capitalismo. E o capitalismo, essa estrutura econômica, ela é dinâmica. E a gente já pode dizer, fazendo aí uma contextualização histórica, podemos dizer que a globalização ela já passou a existir, ela teve a sua origem lá no século XV, durante o período do mercantilismo. Várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de novas terras e riquezas. Aí é o processo da globalização. Esses países europeus saíram do seu conforto em busca de novas áreas comerciais, em busca de matéria-prima, de produtos que não se encontravam em seus territórios ou em suas regiões. Esse processo de expansão marítima já podemos dizer que já é aí a origem
do sistema capitalista global, da globalização. E posteriormente ao século XVIII, que caracterizou-se aí por um aumento ainda maior do fluxo e de força de trabalho entre os países e continentes, especialmente nas novas colônias europeias e na África e na Ásia, você vai ter uma expansão maior dessas relações culturais, econômicas e sociais, tá certo? E política. Esse homem europeu entrou em contato com outros povos de outros continentes e vai estabelecer aí as relações comerciais e culturais em níveis sem precedentes. Você vai ter o português que vai chegar aqui na América, que vai chegar na África, o espanhol que vai chegar na América, que também vai chegar na África, que vai chegar na Oceania, tá certo? Você tem aí essa estrutura global que passa a ser bem interessante através desse capitalismo chamado de mercantilismo. E no século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias, dos navios a vapor, né? As distâncias se encurtaram, os produtos puderam chegar dos lugares mais remotos. A globalização atual nos permite isso. Você hoje está com o celular em mãos, você consegue aqui falar com a pessoa que está lá no Japão, ao vivo, simultaneamente, tá certo? Conseguimos em questões de milésimos de segundos lançar fotos, mensagens, nos comunicarmos. Isso é graças à tecnologia pela qual o capitalismo soube captar bem isso e tornar-se viável para todos. Agora, esse viável para todos, lógico que é dentro de uma área de consumo, porque para o capitalismo global e o capitalismo em si, o que importa, na verdade, é o mercado consumidor, não é? E esse conjunto de transformações de ordem política e econômica intensificou-se, sobretudo no final do século XX, quando a gente vai ter aí o fim da Segunda Guerra Mundial, o investimento dessas potências bipolares investindo tanto na economia como também na tecnologia, principalmente na tecnologia, que isso vai proporcionar para o século XXI condições necessárias para que o mercado se torne extremamente dinâmico. Então, com a globalização, o mundo agora passou a ser uma aldeia. Tudo está interligado. As relações que, de certa forma, há 100 anos atrás, 50 anos atrás, era algo extremamente difícil, hoje se torna extremamente normal e fácil para nos comunicarmos, nos relacionarmos, isso dentro do campo político, do campo cultural e principalmente econômico. Tá certo? Então, após o fim da União Soviética, o mundo já não estava aí mais dividido por barreiras, né, ideológicas. Os países que pertenciam ao bloco tanto socialista vai se tornar-se capitalista e vai implantar um liberalismo econômico, tá certo? Porque a estrutura econômica soviética, de uma economia planificada, planejada, que não visava o mercado, que não visava o lucro, estagnou-se. Então, aqueles países que formavam a cortina de ferro tornam-se capitalistas e, acima de tudo, implantam uma política econômica liberal, tá certo? E isso vai dinamizar ainda mais. E com esses fatores surge o que nós chamamos de neoliberalismo. Neo quer dizer novo, tá? Que ganhará forças e irá impulsionar o processo de globalização econômica pelos 4 cantos do mundo. Esse neoliberalismo que visa uma extensão de mercado sem fronteiras, a competição, a difusão de uma mão de obra qualificada e a produção excessiva
para atender a demanda de mercado. E aí a gente pode perceber quais são as características da globalização. Como é que eu posso identificar as características da globalização? E aqui nós temos a oportunidade de vermos. A primeira característica, o que nós chamamos de integração social, econômica e política. Na medida em que os países se abrem, a exemplo da União Europeia, você chegando ali na Europa e todos os países que fazem parte da União Europeia, você pode transitar livremente. Esses países realizam atividades econômicas livremente. Então você tem uma integração aí, tanto cultural, social e econômica. E a política também. As decisões são tomadas em conjunto. Outro exemplo, o Mercosul, Brasil, Paraguai, Argentina, Chile, que fazem parte do Mercosul. Você pode transitar tranquilamente nesses países que formam o bloco do Mercosul. E o importante, o que está aí, é essa integração de mercado, essa integração econômica, essa integração política, tá certo? Outra característica, segunda característica, nós vamos ter aí a união do mercado mundial, as relações comerciais e financeiras. Um exemplo que eu posso te dar aí, a União Europeia termina criando um único dinheiro, uma única moeda para circular entre os países, que é o euro, tá certo? O euro torna-se uma moeda forte e todos os que formam parte do Mercosul têm como moeda o euro. O terceiro, o fortalecimento das relações internacionais. Esses blocos tornam-se mais fortes, esses países tornam-se mais fortes, tanto politicamente como economicamente. O aumento da produção e do consumo de bens e serviços, que passa a ser utilizado, dinamizado para que isso aconteça. O avanço tecnológico e dos meios de comunicação, investimento em tecnologia, para que se torne também viável a dimensão da comunicação, que isso facilita o intercâmbio comercial, as relações interpessoais e internacionais. Tá? Você passa a perceber que essa dinâmica do capitalismo vai proporcionar, de certa forma, uma forte ligação e estabilidade na economia. Tá certo? Outro fator também importante é a capacidade da velocidade das informações. Um exemplo disso é a internet. O aumento da concorrência econômica e do nível de competição, produtos de qualidade, né? Você consegue pesquisar, saber qual o produto que você quer e qual o valor mais viável, porque a competitividade econômica te proporciona isso. O outro, o surgimento dos blocos econômicos e, de certa forma, aí, o desaparecimento das fronteiras comerciais. Não existe mais fronteira comercial entre os blocos econômicos. A circulação é livremente, tá certo? Isso vai facilitar o aquecimento do comércio. A ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas, os computadores, o celular, a tecnologia aí, o crescimento da economia informal, como nós estamos assistindo o Jornal Nacional, a gente percebe muito os jornalistas falando, quando estamos falando de economia, a questão do mercado informal que tem crescido, a economia informal, que é o camelô na rua, é a pessoa que está de forma autônoma, buscando a sua sobrevivência, buscando os meios, porque esta globalização te leva a essa condição de facilidade, de você poder abrir o seu próprio negócio, de você lutar pela sua própria economia. Então é chamado de crescimento da economia informal. A valorização da mão de obra qualificada. Dentro da globalização, o indivíduo que não está qualificado, ele está fora do mercado de trabalho. Para estar dentro do mercado de trabalho, esse indivíduo deve ter uma qualificação.
Se ele não está qualificado, repito, ele está fora do mercado de trabalho. Por isso, gente, a importância de estudar, a importância de focar nos estudos, porque dentro do sistema capitalista só cresce, só vai ter ascensão social quem tem qualificação, quem busca se qualificar, tá certo? E seja na área da informática, seja na área das ciências, não importa. Você tem que ser um profissional qualificado, porque o mercado atual exige de você esta qualificação. Está se atualizando o tempo todo, tá certo? E a privatização de empresas estatais. Nós tínhamos aqui no Brasil, como por exemplo, a Vale do Rio Doce, que o governo FHC de Fernando Henrique Cardoso privatizou, a Vale do Rio Doce, né? E muitas outras estatais, porque isso também é uma característica do neoliberalismo. Vender as empresas do governo, as empresas estatais, como as telecomunicações daqui no Brasil que foram vendidas, né? Então, isso é o dinamismo de folgar o Estado, folgar a máquina para que ela esteja voltada para os interesses coletivos da sociedade. E cabe ao mercado ser livre, independente e que não se tenha de forma alguma a chamada intervenção estatal, ou seja, o Estado intervendo na economia. Isso é indiscutível. Não se permite a questão da intervenção do Estado na economia, dentro dessa visão global neoliberal, tá certo? E visando a globalização no foco econômico, podemos notar aí o acúmulo de conhecimentos. A globalização exige a capacidade dos indivíduos de conhecimento, porque quanto mais conhecimento esse indivíduo tem, mais fácil torna-se a produção, mais fácil torna-se a comunicação e mais fácil o desenvolvimento tecnológico. Então isso provoca o aumento nas transformações dos meios de produção e tem como consequência o barateamento do método produtivo das indústrias. Assim, desta forma, os primórdios que a gente pode destacar aí, que notamos, é, de certa forma, a cadeia de produção, através da qual os produtos são fabricados em vários países, como eu havia dado o exemplo da calça que você vestia. Então, o objetivo principal da globalização econômica é reduzir os custos pela exploração da mão de obra, da matéria-prima e de energia nos países em desenvolvimento. Em relação aos blocos econômicos, estas relações entre os países gerou a necessidade de expandir seus mercados e conduziu as nações à abertura econômica para produtos estrangeiros. Então, receber produtos estrangeiros e expandir seus produtos também está dentro das relações econômicas dos blocos econômicos. Assim, de certa forma, a criação de blocos econômicos, o objetivo dele principal é aumentar as relações comerciais entre eles, tá certo? E com esse propósito surge aí o que eu já havia dado para vocês como exemplo, a União Europeia, o Mercosul, tá? O NAFTA, que é entre Canadá, Estados Unidos e o México, o Pacto Andino. Esta forma de blocos econômicos, não esqueça, fortalece a economia desses países, tá certo? Fortalece. E aí, gente, eu espero que esta aula venha contribuir para o conhecimento de vocês. Caindo no Enem sobre globalização, os tópicos são esses. Você estudando, organizando essas ideias, você responde qualquer questão em relação a isso. E temos também o suporte aí, que esta aula vai estar sendo contextualizada com as aulas de geografia. A professora Alessandra e a professora Josilda vão também falar sobre a globalização. E elas, consequentemente, dentro dessa área geográfica, terão um aprofundamento bem maior
nos aspectos regionais, global, econômico e político. Então, a aula de história contextualizada com geografia vai abrir ainda mais a nossa mente aí, clarear as nossas ideias, tá certo? Mantenha um foco, estudo e vamos para o sucesso do Enem deste ano. Um abraço a todos.